Nos últimos 5 anos, Khentrul Rinpoche de Lodro tem viajado o mundo ensinando a antiga sabedoria do Tantra Kalachakra. Para compreender o que motiva o Rinpoche a dedicar sua vida dessa forma, nós pedimos que ele falasse a respeito de sua conexão pessoal com o Kalachakra e sua fonte, o sublime reino de Shambhala. Quando eu olho para trás, me parece que desde muito jovem eu estava trabalhando na direção da qualidade de Shambhala. Eu poderia dizer trabalhando rumo à prática do Tantra Kalachakra, embora eu não soubesse disso naquela época. Por exemplo, antes dos 5 anos, eu era mais como as outras crianças. Mas depois da idade de 6 e então 7, todo o meu entretenimento e inspirações. Hoje em dia as crianças têm tantos brinquedos e internet, iPad, videogames e TV e assim por diante. Tudo era sobre as histórias dos Bodhisattvas. Mesmo minha mãe, que era iletrada e não podia ler ou escrever, mas ela amava as histórias. E ela pedia a todo mundo para ler as histórias dos Bodhisattvas, tantas histórias maravilhosas. Nós as ouvíamos e eu me inspirei nelas, realmente me inspirei nelas. Então é assim. E então nós também tivemos muito boas oportunidades, acesso a grandes lamas muito genuínos. E se eles estivessem vivos agora, eles não podem ser acessados porque eles são tão preciosos e tantas pessoas os procuram. Mas naquela época eles eram secretos e se disfarçavam, e eles eram ainda pastores. E nós tínhamos a Kakopô, um tuco muito precioso, e tínhamos o tuco Katak, e tínhamos o Khenpo Santon, e esses eram os nossos vizinhos. Felizmente minha mãe e meu pai eram praticantes do Dharma realmente grandes e respeitavam muito esses lamas. E então nós sempre recebíamos ensinamentos secretos, mesmo naquele tempo, quando não eram permitidas quaisquer práticas religiosas, mas nós sempre tínhamos aquele segredo para nós. E então depois da idade talvez de 11, 12 até 19, eu não era monge, mas praticava todos os dias, porque não haviam distrações. Eu apenas pastoreava os iaques nas montanhas sozinho e tinha mantras o dia inteiro. Eu acumulei tantos mantras, sabe? Bilhões e bilhões de mantras acumulados. E com essa motivação, inspirado pelas histórias dos Bodhisattvas. Então, naquela época, eu não sabia a respeito do Kalachakra e não sabia a respeito de Shambhala, eu apenas praticava os princípios. Então, aos 19 anos, meu pai faleceu e isso me tornou ainda melhor. Por um lado, infelizmente, eu perdi meu pai muito jovem e eu ainda sinto falta dele. E ainda desejo que ele tivesse muitas grandes oportunidades, mas por outro lado, para mim eu pude sacrificar todas as distrações.
aflições ou o que quer que adolescentes normais tenham, tudo. Eu não tinha muito disso, mas o que eu tinha eu pude sacrificar para poder oficialmente me tornar um monge. E então poder me focar na prática 24 dias, 24 horas, 7 dias por semana. Então eu primeiro pratiquei Nyingma, muitas tradições diferentes da Nyingma. Eu tive até Bunna, as 500 mil práticas em 3 tradições. Tsonsar, e então Nyingtik, e então Namcho. E então eu explorei também a tradição Gelugpa, e então eu explorei a Kagyu, a Sakya, e encontrei alguns grandes lamas e estudei e pratiquei de forma realmente focada 24/7. Não havia outras distrações, até que eu cheguei nos meus 20 e tantos anos. E então eu tive alguns sentimentos fortes, intuições e visões. E eu ouvi Kalachakra. Eu não sabia onde eu podia aprender sobre Kalachakra, então eu procurei e encontrei um monge. Ele já tinha feito todas as práticas. Ele era muito humilde e não agia como se fosse importante. Mas eu implorei que ele me desse algumas transmissões. E ele gentilmente me deu transmissões. Apenas transmissões orais, Lum. E então eu pratiquei as 5 preliminares. Ele me ajudou e nós praticamos juntos. Então depois disso eu tentei encontrar um mestre Kalachakra qualificado. E então eu afortunadamente encontrei o meu mestre, o Lama Lobsang Trinle. O nome curto é Lama Lutrin. Eu tive muitos professores antes, eles todos eram maravilhosos, mas sabe, pela primeira vez eu realmente tive a sensação de um Buda de verdade. Esse tipo de sensação, de percepção eu tive com o Lama Lutrin. Então eu afortunadamente recebi todas as transmissões de prática do Kalachakra dele. E ele também me deu 2 tarefas muito elevadas, 2 grupos. Eu tinha que conduzi-los, eu tinha que instruí-los depois de receber ensinamento dele. Então isso me deu trabalho extensivo durante o retiro de 3 anos. Então eu fiz o retiro de 3 anos da prática de Kalachakra com o grupo e eu os conduzi. E então depois que eu terminei, eu pratiquei em solidão. Eu tinha a intenção de fazer prática solitária por muitos anos, mas eu não pude realizar a minha aspiração. Eu tinha outros compromissos às vezes, mas a despeito disso, 100 dias de prática solitária, ou às vezes 3 meses, e muitas práticas de Kalachakra eu fiz, porque eu descobri que o Kalachakra é completo. E progressivamente eu me dei conta de que o Kalachakra é incrível, e também eu realizei mais o mistério de Shambhala. E então progressivamente o mistério de Shambhala foi desmistificado para mim. E eu vejo uma conexão muito importante que nós temos. Nós, quer dizer, essa humanidade nessa Terra. Nós temos uma conexão muito importante com Shambhala.
E então eu entendi que o Tantra Kalachakra é mais completo que qualquer outro Dharma, porque ele vem de Shambhala. Em Shambhala estão todos os Bodhisattvas de 10º nível, e ali, como se diz, eles têm o Dharma refinado. Porque normalmente as pessoas pensam que o Kalachakra é muito complicado, e é por essa razão que poucas pessoas praticam Kalachakra. Tantas pessoas recebem a iniciação de Kalachakra, quer realmente recebam a iniciação ou não, mas muitas pessoas assistem essas cerimônias, mas não muitas pessoas praticam muito bem porque todos pensam que é muito elevado e muito complicado. Mas eu percebo que o Tantra Kalachakra pode ser praticado com suas limitações. Não é complicado para todos e você pode praticar com sua limitação, e então com qualquer grau de capacidade você pode praticar, e essa é a forma mais prática, na verdade, eu creio. O que falta, eu acho, em geral, é que falta às pessoas a autenticidade e proximidade de professor e discípulo ou estudante. Então tudo está mais como um jogo de ego. Então isso é uma infelicidade. E também algumas pessoas são realmente genuínas, mas elas não compreendem porque é algo estranho para elas, porque o budismo é estranho para elas. E a outra coisa é a apresentação. Se quem está apresentando é muito tradicional, então elas esperam duas culturas diferentes e duas expectativas diferentes não se encontram muito bem, então a coisa se torna um pouco falsa. E com intenção ou sem intenção, a coisa se torna um pouco falsa. Esse é o problema. Outro problema é que as pessoas tradicionais, os budistas tradicionais, sem estrutura, sem programa, conseguem praticar. Elas conseguem, não todos, mas os grandes praticantes conseguem fazer isso. Mas para as pessoas estrangeiras isso é difícil, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Portanto, eu acho que muitas pessoas, a maioria dos praticantes, não tem realização, apenas acreditam que talvez se eu fizer isso, talvez um dia fique bem. Ou de outro modo, se eu fizer isso, eu vou me sentir bem. Esse tipo de caminho espiritual. Eu acho que está faltando algo. E especialmente comparadas com o Kalachakra Tantra, as outras doutrinas, quanto mais elevados os ensinamentos, mais escondido e menos claro é. Então, o Tantra Kalachakra torna as coisas mais claras. E, portanto, apenas o Tantra Kalachakra pode se unir à ciência e outras religiões. Você pode cooperar com outras religiões e com a ciência e não crentes, e você pode oferecer algo extra a mais que qualquer outro sistema. Por isso nós realmente precisamos do Tantra Kalachakra.
Essa humanidade realmente precisa disso. É como me sinto. Também a estrutura e o currículo na educação ocidental é similar naquilo em que nós temos o caminho e temos exatamente o objetivo. Um objetivo não é suficiente no caminho espiritual. Você precisa de um objetivo máximo e um objetivo mínimo, e entre esses o que você pode atingir, e tudo é bem esclarecido. E também o que falta é que poucas pessoas sabem sobre a tradição Jonan. E o Tantra Kalachakra, a linhagem pura, a linhagem completa, é mantida na tradição Jonan. Mas poucas pessoas sabem disso, e isso é algo que falta. Mais pessoas precisam saber da tradição Jonan. Também os grandes praticantes estão em áreas remotas, nas montanhas, em monastérios remotos, e eles não falam qualquer língua estrangeira. Eles não têm documentos para viajar, e isso é uma grande lacuna. Eu quero construir essa ponte, sabe? Tornar a prática disponível, de modo que você possa se conectar com outros lamas. Essa é uma das minhas visões. Minha verdadeira visão é que no futuro nós não tenhamos mais qualquer confusão espiritual e nós não tenhamos mais qualquer instabilidade espiritual e que saibamos exatamente qual é o objetivo e assim estejamos sempre inspirados. E então nós transformamos nossa comunidade, sabe? Você é uma pessoa e você transforma seu círculo. Então seu círculo pode transformar sua comunidade. E sua comunidade transforma o seu estado, a sua região e então o país. Então hoje em dia tudo está na internet, o mundo está muito próximo. Então se realmente nós pudermos criar bons exemplos, então é fácil transformar os outros, influenciar outros. É claro, nós transformamos gradualmente, não transformamos repentinamente. Então, no futuro, nós não teremos um mundo sansárico normal como o que temos hoje. Sabe, todo mundo é deprimido com muitas doenças, muitos desastres naturais, muita violência. Todas essas coisas terão passado. Para fazer isso, minha visão inclui duas coisas. Primeiro, as pessoas espirituais não deveriam estar confusas. E elas poderão transformar e influenciar comunidades. Mas também nós precisamos de educação básica. Nós precisamos de alguma influência sobre o nosso sistema educacional. Isso pode tomar mais tempo, convencer o mundo todo e o sistema educacional, mas essa é a minha visão mais extensa. Primeiro, nós temos que influenciar os praticantes e as pessoas mais inteligentes. E então nós teremos mais capacidade para transformar o mundo todo através do sistema educacional. Então, essa é a minha visão. Esse ano nós fundamos a comunidade Dzogten, a Fundação Dzogten. Dzogten significa Dharma completo, o que quer dizer o Dharma de Shambhala. Então, essa não é uma palavra nova. Foi no século XIII, XIV, que Dopopa Sherab Gyaltsen explorou mais essa palavra.
É claro, ela existia antes, mas ela então foi mais explorada. Então isso significa o Dharma completo. Com exceção do Kalachakra, todos os outros Dharmas, todos os sistemas espirituais têm alguma limitação. Mas o Tantra Kalachakra não tem limitações, ele é completo. Portanto, nós podemos pensar nele como sendo um caminho espiritual universal. Então, é a isso que eu quero dar vida. Então, se nós fundamos essa comunidade Dzogchen, esse website Dzogchen, e através disso, de forma internacional, então se nós temos em cada continente um grande centro de retiro, e se tivermos grandes sanghas para influenciar o povo local, assim nós seremos capazes de progressivamente mudar e influenciar nosso sistema educacional. E então, essa verdadeira era dourada será real. Então essa é a minha visão. E essa é a razão para criar a Fundação Dzogchen. Se nós tivermos inspiração suficiente, se nós tivermos compreensão suficiente desse Dharma profundo e completo, se inspirados, então isso será a Sangha Dourada e finalmente a Era Dourada. Então o mundo de Shambhala e o mundo semi-Shambhala estarão muito próximos. E então nós saberemos mais e mais e teremos yogis atingindo esses yogas em todo lugar. Essa é a minha visão. Eu acho que eu já visitei 24 países. E de 24 países, eu tenho praticantes do Dharma que ouvem o Dharma de mim e receberam alguma iniciação, empoderamento, transmissão, alguma coisa, ou mesmo que tenha mesmo um pouco de respeito por mim, ou mesmo alguma conexão comigo. Por favor, nós podemos trazer à vida essa Era Dourada através da Sangha Dzogchen. Assim, se pudermos nos inspirar, nós transformaremos esse mundo em uma Era Dourada muito mais cedo, ao invés de ficar esperando por alguns séculos. Então eu peço a todos, por favor, se inspirem.